Toda a sociedade, em algum momento, precisa se fazer uma pergunta bem complicada. Até onde pode ir a liberdade de cada um? E em que ponto essa liberdade começa a esbarrar na necessidade de ter regras para a gente viver junto? É sobre essa linha, muitas vezes invisível, que a gente vai conversar hoje. E para a gente entender melhor esse quebra-cabeça, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha para a arte que vai a julgamento. Depois, para aquelas ideias que muita gente acha que nem deveriam ser ditas. Aí, a gente entra no conflito entre a liberdade de cada um e o bem de todo mundo. E por fim, a pergunta que amarra tudo. Afinal, quem é que decide onde essa linha é traçada? Pois é, essa frase é forte, né? Ela foi dita durante um debate bem acalorado e joga a gente bem no olho do furacão dessa discussão sobre liberdade de expressão. Porque ela nos obriga a pensar qual é o limite do que a gente pode aceitar como discurso em uma sociedade. Então, vamos começar pelo nosso primeiro caso prático. Um debate cultural que pegou fogo aqui no Brasil envolvendo o funkeiro Oruan. É um caso onde a música, a realidade de muitas comunidades e a acusação de apologia ao crime se cruzam, criando um verdadeiro nó de interpretações. E a discussão basicamente se divide em duas visões opostas. De um lado, tem quem defenda que a arte é só um espelho, que está mostrando uma realidade dura que existe e pronto. Do outro lado, tem a acusação de que essa mesma arte, na verdade, serve como uma espécie de propaganda para o crime, uma influência bem ruim. E os argumentos contra o artista não são vagos, não. São bem específicos. Apontam a ligação familiar dele com o chefe do tráfico, o fato de algumas letras mencionarem diretamente uma facção e a presença dele fazendo shows em áreas que são controladas por essa facção. Juntando tudo isso, a acusação é que o trabalho dele deixa de ser arte e vira uma ferramenta para glorificar o crime. Mas aí vem o contraponto, que também é muito forte. A defesa diz que, olha, não dá para julgar a arte de alguém pela família que a pessoa tem. Que a música, nesse caso, é um retrato, uma expressão autêntica de um mundo que ele não escolheu. Ou seja, cantar sobre essa realidade não significa necessariamente concordar com ela. Agora, a gente sai um pouco do campo da arte e entra num terreno, digamos, ainda mais espinhoso, o das ideologias políticas extremas. E a questão aqui é, uma ideia, por mais horrível que pareça para a maioria, pode existir legalmente? Tem direito a ter um espaço? Para a gente entender como o Brasil lida com isso, tem um conceito na nossa lei que é chave: a apologia ao crime. É essa ferramenta que a lei usa para definir o limite. A diferença é sutil, mas é tudo. Uma coisa é discutir um crime, até para entender. Outra, bem diferente, é defender publicamente esse crime ou quem o cometeu. E isso leva a gente para uma pergunta bem filosófica, mas com um impacto super prático. Uma coisa é a lei permitir que um grupo exista. Outra, completamente diferente, é a sociedade apoiar o que esse grupo pensa. Defender o direito de alguém falar não é a mesma coisa que concordar com o que essa pessoa está falando, certo? Onde fica essa diferença? E aqui a gente vê duas abordagens bem diferentes para lidar com o mesmo problema. O modelo americano, como aparece nas fontes, tende a priorizar a liberdade de expressão de uma forma bem ampla, permitindo até a existência legal de grupos com ideias extremistas. Já o modelo brasileiro faz outra escolha. Ele proíbe a defesa dessas ideias, criminalizando o que considera apologia. A linha é traçada num lugar diferente, pensando em prevenir o dano social. Beleza, agora vamos mudar de arena de novo. A gente sai da política e vai para a saúde pública. Um lugar onde essa briga entre a liberdade de cada um e o bem de todo mundo virou o centro das atenções do planeta, especialmente durante a pandemia. E no debate da vacina, essa tensão ficou cristalina. De um lado, um princípio fundamental, a autonomia sobre o próprio corpo, o direito de dizer não a um tratamento. Do outro, um princípio igualmente importante, a responsabilidade com a comunidade, a ideia de que a gente precisa proteger quem é mais vulnerável. É uma colisão de gigantes. E o dilema é exatamente esse. Numa crise de saúde, como é que uma sociedade decide qual desses valores pesa mais? É uma balança muito delicada, e a decisão de pender para um lado ou para o outro tem consequências enormes. E é importante dizer que os dois lados tinham seus argumentos. Quem defendia a obrigatoriedade lembrava do sucesso de outras vacinas, como a da polio, e falava do dever de proteger os outros. Já quem era contra levantava dúvidas sobre o lucro das empresas, sobre a tecnologia ser nova e, principalmente, sobre o direito do Estado de forçar alguém a passar por um procedimento médico. Ok, a gente passou pela arte, pela política, pela saúde, e todos esses casos nos trazem de volta para a mesma pergunta. A pergunta de $1 milhão, né? Quem, no fim do dia, tem o poder de dizer daqui não passa? Quem é que de fato desenha essa linha?
As fontes que a gente analisou apontam para pelo menos 4 grandes árbitros nessa história. Primeiro, o governo, que cria as leis. Depois, as plataformas de rede social, que têm seus próprios termos de serviço. Aí vem o judiciário, que interpreta o que a lei quer dizer. E, por fim, o público, a própria sociedade, que com sua pressão e debate ajuda a moldar o que é aceitável ou não. E assim, a gente termina com essa reflexão. Se a gente parte do princípio de que a liberdade total, absoluta, talvez não seja possível numa sociedade, a pergunta mais difícil continua no ar. Nas mãos de quem a gente deveria colocar essa responsabilidade tão grande de definir os limites? Não tem resposta fácil, e talvez por isso esse debate seja tão importante e tão atual.